Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, versos 16 e 17. Então veja que a palavra de Deus está dizendo aqui no versículo 16 que aqueles que continuarem praticando essas falsas doutrinas serão destruídos pela própria espada que sai da boca do Senhor Jesus. E nós já sabemos que esta espada é a própria lei de Deus, é a própria palavra de Deus que será usada no dia do juízo para ferir todos aqueles que foram transgressores da lei do Senhor. E esses, meus amados, serão condenados diante de todo o universo, e a sua recompensa será a morte eterna. E é claro, meus amados, que não existe só estas falsas doutrinas com respeito a este poder romano, pois como nós já vimos no vídeo passado, quando falamos um pouquinho sobre a origem de Babilônia, nós vimos ali, meus amados, que o próprio Nimrod, este ímpio Nimrod, que foi filho de Cusi, filho de Cão, de acordo com Gênesis capítulo 10, versos 6 a 10, ele começou ali a edificar a Torre de Babel, e daí então a Grande Babilônia. E lá em Babilônia, meus amados, este homem ensinou a todos os seus filhos a adorar o fogo, o sol, a lua, as estrelas e várias outras forças da natureza, menos a Deus. Nimrod, meus amados, que nós podemos entender como sendo um primeiro anticristo dentro da palavra, pois ele se exaltou contra o próprio Deus. Ele se sentou no santuário de Deus querendo parecer o próprio Deus. E tudo isto aconteceu ali na época da Torre de Babel. E este homem, meus amados, ele foi reconhecido em Babilônia, e ele foi transformado em um deus, e o seu nome de Nimrod passou a ser Marduk, e esta era a forma mais comum do nome de Nimrod, mais tarde que passou a ser chamado de Bel. E foi nesta cidade, meus irmãos, em Babilônia, que primeiro como cidade e depois como império, o inimigo de nossas almas, ele começou um novo plano para destruir a palavra de Deus no mundo. Ele iniciou, meus amados, uma nova forma de adoração que girava em torno, meus amados, dos astros, do sol, da lua e das estrelas. E foi exatamente daí, meus irmãos, que nasceu a astrologia, e daí os seus derivados, como o ocultismo, as filosofias pagãs e os falsos ensinos, as falsas doutrinas que tiveram sua origem exatamente em Babilônia, que tinha como principal um único objetivo, que é exatamente, meus amados, o que se encontra aqui nesta carta da igreja de Pérgamo, que é afastar as pessoas da verdade da palavra de Deus, que é armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que esses filhos do Senhor, eles comam coisas sacrificadas aos ídolos e pratiquem a prostituição. Este é o principal objetivo de Satanás. E quando este império, meus amados, babilônico, ele veio a cair, o próximo reino universal, meus irmãos, foi a Medo-Persa, que continuou a propagar sua doutrina, esse falso sistema religioso, e logo este falso sistema religioso, ele foi transferido de acordo com a palavra do Senhor para a cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, e posteriormente foi para a cidade de Roma, que na sua segunda fase foi Roma papal ou Roma religiosa. E meu irmão, se você for novo por aqui no nosso canal Revelaction, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações, para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do canal Revelaction. E foi exatamente dentro da época da igreja de Pérgamo, meus irmãos, que surgiu falsas doutrinas. Dentro deste período do ano 313 até o ano 538 d.C., surgiu várias mentiras proferidas por este poder, como por exemplo, a falsa Páscoa,
onde nós temos a adoração à deusa Ista, que esta falsa doutrina, como nós já sabemos, teve origem na Grande Babilônia. Depois nós também temos a falsa doutrina do Natal. Esse Natal do dia 25 de dezembro também é uma doutrina pagã, meus irmãos. Jesus, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. De acordo com a tradição, quem nasceu no dia 25 de dezembro foi um deus pagão chamado Tamuz, que era, meus amados, o próprio nome do Deus Sol. E esta adoração ao Sol, meus irmãos, ela foi introduzida na Igreja de Deus, nos tempos ali da apostasia, no Antigo Testamento, como é nos mostrado em Ezequiel capítulo 8, versos 14 a 16. Outra falsa doutrina, meus amados, que começou a surgir dentro do povo de Deus, foi a doutrina do falso dia do Senhor, onde este poder papal, ele estava obrigando os filhos de Deus a não guardarem o sétimo dia, mas sim o primeiro dia da semana em lugar do sábado bíblico. Mas de acordo com a palavra de Deus, em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, o dia do Senhor, meus amados, nunca foi e nunca será o primeiro dia da semana, o domingo. O dia do Senhor, na palavra de Deus, sempre será o sábado, o sétimo dia da criação, que nos faz lembrar que Deus, ele é o nosso Criador e o nosso mantenedor. E ainda, meus amados, nós tivemos muitas outras doutrinas que surgiram dentro do povo de Deus ainda dentro da época da igreja de Pérgamo, que foi, por exemplo, a oração pelos mortos no ano 300, fazer o sinal da cruz, também no ano 300 depois de Cristo, a queima de velas no ano 320, o uso de imagens e veneração de anjos e mortos no ano 375, a missa como uma celebração diária no ano 394, o início da veneração de Maria no ano 431, esse termo também Mãe de Deus, que foi o primeiro aplicado a Maria pelo Concílio de Éfeso no ano 431, os sacerdotes começaram a se revestir diferente dos leigos no ano 500, nós também tivemos a extrema unção no ano 526 e a doutrina do purgatório que foi imposta por Gregório I no ano 593. E se o conteúdo desse vídeo está abençoando a tua vida e a vida da tua família, meu irmão, então já deixa aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaxion e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham ser abençoadas com o poder da palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor, meus amados, nos promete aqui no versículo 17, que aqueles que forem vencedores nesta terra, fugindo destas falsas doutrinas, o Senhor, ele nos dará do seu maná escondido, bem como ele nos dará, meus irmãos, uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Este maná escondido, meus irmãos, com certeza que dentro da Escritura Sagrada é o próprio maná que se encontrava dentro da urna de ouro, dentro da Arca da Aliança de Deus, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 4. Mas o que representa este maná que ficava dentro da Arca da Aliança? O maná, meus amados, é um símbolo aqui do próprio Senhor Jesus. Este é o pão da vida que desceu do céu. Assim como o maná, meus amados, que caía no céu, servia para o sustento dos filhos de Israel, servia como a vida para o povo de Deus. Da mesma forma é o Senhor Jesus, pois ele desceu do céu para nos dar o direito a ter a vida eterna, através da sua morte e ressurreição. Somente dessa forma nós teremos acesso à árvore da vida. E aqui também é nos dito que nós receberemos uma pedrinha branca da parte do Senhor Jesus. Nos tempos antigos, meus amados, esta pedrinha branca ela poderia ter vários significados. E o primeiro deles, meus irmãos, era a absolvição. Pois quando uma pessoa ela era julgada na corte, os jurados colocavam uma pedrinha branca para significar que aquela pessoa tinha sido absolvida no crime,
dentro ali do julgamento. Desta forma, meus irmãos, Jesus estaria nos dizendo aqui: eu estou lhe dando a pedra branca, que significa absolvição e perdão de todos os seus pecados. Eles foram todos lançados no mais profundo mar, e deles eu nunca mais me lembrarei. Mas também existe um outro significado para esta pedrinha branca. Ela também era usada na antiguidade, meus irmãos, para se obter uma hospitalidade. Assim como nos dias atuais, as pessoas usam cartões de crédito, meus irmãos, tornou-se um costume bem estabelecido entre os gregos e os romanos prover aos hóspedes com alguma marca especial transmitida de pai para filho, a qual assegurava hospitalidade e bom tratamento sempre que apresentada. Essa marca, meus irmãos, ela era geralmente uma pequena pedra branca cortada no meio, e sobre cada uma das metades, o hóspede e o anfitrião mutualmente escreviam os nomes, intercambiando-as a seguir. Esta pequena pedra branca, ela era suficiente para garantir a amizade para ele e seus descendentes, quando quer que viajassem pelo mesmo roteiro. Então, meus amados, a profecia estaria nos dizendo o seguinte aqui dentro da palavra do Senhor: dar-lhe-ei do maná escondido, e tendo feito isso, tendo tornado participante da minha hospitalidade, tendo reconhecido como meu hóspede e meu amigo, presenteá-lo-ei com uma pedrinha branca, e sobre esta pedra, meu irmão, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Com isto, meus irmãos, nós entendemos que Jesus, meus irmãos, ele nos assegura sua hospitalidade e a amizade, presenteando-nos com uma pequena pedra branca, que por sua vez é uma garantia da sagrada e inviolável amizade que ele devota a cada um de nós. E ele nos dará também, meus irmãos, de acordo com a palavra de Deus, um novo nome. Dentro da Escritura Sagrada, meus amados, o nome de uma pessoa reflete aqui o seu caráter. Então, se a Bíblia está nos dizendo que nós teremos um novo nome, isto significa que nós teremos um novo caráter. E esse caráter, meus amados, ele é semelhante ao caráter do Filho de Deus. Como diz o apóstolo São Paulo em Gálatas capítulo 2, o versículo 20, que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E para que eu saiba que você chegou até aqui neste vídeo, meu irmão, digita a seguinte frase aí abaixo nos comentários: pedrinha branca. Desta forma, eu saberei que você concluiu mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. E se o seu desejo é entender mais sobre as profecias do último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, então clica aqui nesse vídeo que vai aparecer logo aqui nesta tela, e você terá a oportunidade de aprender as profecias desde o início até aqui. Então, deixado este recado para você, meu irmão, fique na santa paz do Senhor Jesus, e até ao próximo vídeo aqui do canal Revelaction.